E aí galera que gosta de boa música e também do bom e velho rock and roll, o álbum de hoje é um pedido do Caio Bravin. Se você quer pedir também, deixa nos comentários, faz o pedido, eu vou pesquisar e vou contar a historinha desse álbum pra você também. E antes de começar o vídeo já, dá um like aí, ó. Tá inscrito? Já dá um like, Tá demorando isso aí pra dar um like, beleza? O álbum de hoje vai ser um álbum de uma banda que eu gosto muito e na época eu lembro que tocou muito nas rádios, é o Brothers in Arms, o álbum dessa grande banda, o Dire Straits. Esse álbum ele é considerado um pioneiro no processo de gravação e mixagem digital, ele foi praticamente o primeiro. Por isso eu acredito também que ajudou a impulsionar muito as vendas desse disco. Até hoje o danado já vendeu 30 milhões de cópias. 30 milhões de cópias e alcançou o primeiro lugar nas paradas de vários países. Foi lançado no dia 13 de maio de 1985 e saiu por 2 selos. Nos Estados Unidos saiu pela Warner Bros. E no resto do mundo saiu pela Vertigo Records. Então, meu amigo, já compartilha com seus amigos, já curte, porque tá começando o Vida Vitrola. Tudo começou em 1977, o John Leslie, que viria a ser o único baixista do Dire Straits. Ele fazia faculdade na época e dividia o quarto com um colega, o David Knopfler, que se tornaria o guitarra base da banda. Leslie um dia chegou quase de manhã em casa, tinha ido para a balada, e encontrou um cara deitado no chão do apartamento. O cara era o irmão mais velho do David, era o Mark Knopfler, que havia acabado de se separar e estava tocando música em bares próximos. Leslie e Mark logo ficaram amigos e convidaram o David Knopfler e um amigo dos Leslie, o veterano baterista Pick Dears, para formarem a banda. Inicialmente o nome da banda era Café Racers, depois ela foi namorada para Dire Straits, e dizem que foi um amigo do baterista Pick Dears que colocou o nome na banda, depois de ele ver eles ensaiando na cozinha de um pequeno apartamento e saber que eles estavam mal financeiramente, literalmente em apuros. Mark Knopfler, em seu site, nega essa história até hoje. Com a ajuda do DJ Charlie Gillette, que apresentava um programa chamado Honky Tonk na rádio BBC, ele tocou a música Sultans of Swing no programa. Sultans of Swing fazia parte de uma fita demo que a banda já havia gravado. E 2 meses depois de tocar na rádio, a banda assinou um contrato de gravação. O primeiro álbum do grupo, o Dire Straits, foi gravado em Londres e lançado em maio de 1978. O grande sucesso do álbum e um dos melhores da carreira da banda foi a música Sultans of Swing, que só estourou nas paradas americanas e inglesas em maio de 1979. Isso depois que o disco foi relançado. Ele foi lançado em 78, lembram? A banda agora tinha um contrato nos Estados Unidos com a Warner Bros. O segundo álbum da banda foi o Communique. Ele foi gravado nas Bahamas e foi lançado em junho de 79. Em junho de 1980, a banda começou a preparar as músicas para o terceiro álbum. Só que no meio disso tudo aí, as tensões entre os irmãos Mark e David Knopfler começaram a ficar incontroláveis. Os caras não estavam se dando bem nas ideias da música e o David Knopfler saiu da banda.
ele já tinha gravado praticamente o álbum inteiro, só que nos créditos, quando o álbum foi lançado, não aparece o nome dele. Achei meio sacanagem isso. Esse álbum foi coproduzido por Mark Alvin e o Mark Knopfler também já fez a produção do álbum. Depois do lançamento do álbum, o tecladista Alan Clark e o guitarrista Hal Lindes entram na banda. O álbum Making Movies, esse terceiro álbum da banda, foi lançado no dia 17 de outubro de 1980. E ele recebeu críticas positivas e apresentou músicas mais longas do que aquelas dos dois primeiros álbuns e arranjos mais complexos, um estilo que ia continuar pelo resto da carreira da banda. Romeo e Julieta, Solid Rock e Tunnel of Love foram os grandes sucessos do disco. O quarto álbum de estúdio do Dire Straits, Love of Gold, foi lançado no dia 20 de setembro de 82 e é um álbum de músicas repletas de longas passagens experimentais. A banda experimentou muito e apresentava um trabalho de piano do tecladista Alan Clark. Private Investigation, Industrial Designs, It Never Rains e Telegraph Road são as que eu gosto mais desse grande álbum da banda. Em 1983, um EP de 4 músicas intitulado Extended Play, e é nesse EP que o baterista Rick Dears sai da banda e eles contratam como músico convidado o baterista Derry Williams. Em 16 de março de 1984, eles lançam um álbum ao vivo, muito bom, por sinal, viu? Foi o Alchemy Dire Straits Live. Aí sim vai começar a história do Brothers in Arms. Ed Bicknell, que era gerente da banda, o empresário da banda, diz que sempre quem decidia quando que ia começar as gravações do próximo álbum era sempre o Mark Knopfler. Ele era o xerifão da banda. E quando o Mark estava gravando a trilha sonora do filme Cal, Memórias de um Terrorista, ali em meados de 1984, o Ed Bicknell e o Mark estavam indo de carro para o estúdio e eles pegaram um engarrafamento, trânsito pesado, e o Mark se virou pro gerente e falou: cara, liga para os caras que eu já tenho algumas músicas prontas para nós preparar o próximo álbum. Aí depois de um hiato de 3 anos sem gravar, finalmente o Dire Straits estava se reunindo para gravar o próximo disco, que seria o disco, né? O disco deles. Depois que as músicas estavam todas escritas, a banda ensaiou muito no verão europeu. Eles resolveram ir para a ilha caribenha de Montserrat. Dizem que a banda escolheu para ir gravar lá para fugir do inverno europeu, e o produtor do disco foi o Neil Dorfman. As gravações do álbum duraram de outubro de 1984 a fevereiro de 1985 no AER Studios, na ilha de Montserrat, no Caribe, que é um território britânico no Caribe. O álbum foi produzido por Mark Knopfler e pelo produtor e engenheiro de som, o Neil Dorfman, que juntos produziram o álbum de 82, o Love of Gold. O produtor Neil Dorfman já tinha produzido grandes estrelas como Bruce Osborne, Dire Straits, o próprio Dire Straits, Paul McCartney, Rita Sambora, Sting, Tina Turner e muitos outros. Ele disse que o Mark Knopfler era um perfeccionista absoluto no que diz respeito à qualidade de som. O cara estava sempre procurando equipamentos para melhorar as músicas da banda. Para as gravações do Brothers in Arms, o Mark Knopfler investiu numa inovação técnica que poucos podiam pagar naquela época. Equipamentos que eram raros até em grandes estúdios. Ele comprou um gravador digital, um Sony 24, um dos primeiros gravadores digitais em uso, que fez do Brothers in Arms um dos primeiros álbuns quase que totalmente digitais da história da música. E o estúdio que eles iam gravar, ele era pequeno. Ele tinha ali um espaço de 6
por 8 metros quadrados. Paul McCartney, Marvin Gaye, Rush, Rolling Stone, Black Sabbath, Duran Duran. O estúdio era pequeno, mas grandes bandas já tinham usados. E o primeiro instrumento a ser gravado no disco foi a bateria. Aí começou o problema. O Terry Williams, cara, ele não estava nos seus melhores dias. E o produtor Neil Dorfman disse que não estava nem um pouco satisfeito com o som. Parecia que ele estava aéreo, não estava muito ligado nas músicas. E só que o Mark Knopfler no começo não estava aceitando o que o produtor estava dizendo. Só que conforme foi passando o tempo, ele viu que o cara não estava bem. E no meio dessa turbulência toda, dessa crise toda, a banda encontra o Sting, baixista da grande The Police. E o Sting estava na ilha surfando, estava de férias, tinha dado uma pausa na carreira solo dele. E estava acompanhando ele o baterista dele, o Omar Hakim. E num jantar ali que teve do Sting com a banda, com o Dire Straits, eles convidam o Omar Hakim para tocar no disco para eles. Aí você deve estar se perguntando, e o Terry Williams? O Terry Williams foi afastado temporariamente, pediram para ele ir embora. Parece que o cara, eu acredito que o cara estava com problemas pessoais, porque depois nas gravações dos clipes do disco e nos shows ao vivo, o Terry Williams estava de volta. Só que quem vai gravar o disco, o Brothers in Arms, é o baterista do Sting, o Omar Hakim. Dizem que o Omar Hakim regravou as partes da bateria em 2 dias. Porque parece que eles já tinham compromisso, já tinha mais shows para o Sting fazer. E o Hakim e o Williams são acreditados no álbum como bateristas. Se você olhar no disco, tá isso aí. Só que a única contribuição do Williams foi aquele improviso no começo da Money for Nothing, aquele improviso legal no começo. Hoje o produtor Neil Dorfman reconhece que poderia ter lidado melhor com a situação antes de substituir o Williams. Parece que o cara estava com problemas pessoais. Segundo a lenda, o Mark Knopfler estava tentando para Money for Nothing um som parecido até melhor que o guitarrista do ZZ Top fazia. E por incrível que pareça, um erro ali de ajuste dos microfones, um técnico notou que o som estava esquisito, estava diferente, e aquilo que você ouve na Money for Nothing é aquele som que não estava legal. Ficou perfeito e eles nunca conseguiram fazer um som igual aquilo ali, porque foi um erro de ajuste dos microfones, segundo a lenda. E vamos para as músicas desse danadão, desse álbum fantástico que é o Brothers in Arms. A primeira do lado A é So Far Away, que é tão distante. Lembro que essa tocava muito nas rádios daqui das terras brasileiras. Nessa música temos o Mark Knopfler lamentando um estilo de vida itinerante que o mantém longe da pessoa que ele gosta. Só que o Mark diz que esse som não é autobiográfico. Ele diz que So Far Away é algo que eu gostaria de aplicar a qualquer pessoa, disse ele para a BBC. Independente de qualquer outra coisa, agora somos um monte de viajantes aéreos, as famílias estão divididas em partes diferentes em tudo que é lugar, e isso é muito relevante. Knopfler diz que a música fala de um cara que mantém um relacionamento por telefone, que é uma piada, isso naquela época, né? E hoje celular, as pessoas é totalmente diferente. E que não dá para manter isso por muito tempo, porque chega uma hora em que os dois se cansam, e essa foi a ideia da música. A segunda do lado A é Money for Nothing, Dinheiro por Nada. Foi o segundo single da Bolacha
A música Money for Nothing fala sobre a vida fácil de uma estrela de rock. O Knopfler escreveu a letra depois de ouvir os carregadores de uma loja de eletrodomésticos reclamando, enquanto as TVs das lojas estavam sintonizadas na MTV. Knopfler chegou, foi comprar alguma coisa e os carregadores passaram reclamando e olhando para as TVs. Eu li uma vez que os caras do Mötley Crüe ficaram sabendo por um amigo em comum que a banda que estava passando na TV era o Mötley Crüe. Muitas das coisas que são faladas na letra eram coisas que aqueles trabalhadores realmente estavam falando. Money for Nothing se tornou um dos videoclipes mais tocados da MTV na época e é uma das poucas músicas do Dire Straits em um álbum de estúdio que não foi composta apenas pelo Knopfler. Isso também vale destacar nesse som o Sting. Também canta e é um dos compositores da música. Ele se convidou para participar do álbum naquele jantar em que chamaram o Omar Hakim para bateria. O Sting aparece na introdução da música da Money for Nothing ali mais ou menos até 1 minuto e 40. É aquela voz que você ouve, I want my MTV, é o Sting, aquela voz é do Sting. E durante a música eles cantam um trecho da melodia da Don't Stand So Close To Me da banda Police. Eles cantam a parte I want my MTV. A gravadora do Sting quis cobrar royalties, porque disse que aquilo ali era a música do Police. O Sting não gostou nada disso, teve uma discussão com a gravadora, ele ficou muito constrangido porque a gravadora acabou levando dinheiro dessa música da Money for Nothing. Sting diz que ele gravou na camaradagem, em nenhum momento ele queria receber pela música, ele não queria nem que colocasse o nome dele nos créditos. E essa música foi o maior sucesso da banda. Essa música tem um vídeo inovador e foi um dos primeiros a apresentar a animação gerada por computador em alguma música. E a MTV na época ficou louca com esse vídeo, com essa música, porque fazia anúncio da MTV. A música falava da MTV e Quero Minha TV foi a base da campanha promocional da TV. Eles tocaram os clipes várias vezes por dia. E a versão do álbum, que tem 8 minutos e 26 segundos em CDs e cassetes, e no vinil só tem 4 minutos e 38 segundos. Na época, nas rádios tocava essa do vinil curtíssima. A terceira do lado A é Walking of Life, Andar da Vida. Esse foi o 4º single lançado no Brother Arms. Essa música tem um som cativante do teclado tocado por Alan Clark, é muito boa. Foi o hit número 2 da banda no Reino Unido em 86 e o número 7 nos States no final de 86. A música esse som quase foi deixado de fora do álbum, mas foi incluída quando o agente da banda, o Ed Bicknell, que gostava muito da música, insistiu para que ela fosse colocada na bolacha. O Ed conta que entrou no estúdio em Nova York quando o Mark e o Neil Dorfman estavam mixando o disco. Ele não ouviu a Walking of Life. Ele perguntou pela música e Mark disse que ela ia entrar no lado B de algum single. Ed insistiu e ela entrou agora no lugar de alguma música que eu nem sei. Mark Knopfler escreveu essa música para celebrar os artistas de rua de Londres. Antes de começar a cantar a música Walking of Life, o Mark Knopfler solta aqueles muito legal, ficou muito bom na música. Só que em 89, ele dando uma entrevista, ele disse que se sentiu arrependido, que ele não gostou daqueles gritinhos no início da música. Não concordo com ele, acho que ficou muito bom, encaixou muito bem no som.
da música. You Latest Track é a quarta do lado A. Essa música é a preferida da minha esposa, da Andrea. No início dessa música, na introdução dela, tem um trompete que lá nos anos 80 nós não ouvimos essa introdução com trompete, porque o que tocava nas rádios era a versão do vinil, e essa versão de introdução de trompete só tem no CD e na fita cassete. Quem tinha fitinha cassete para tocar do Tojo ouvia. E depois entra o saxofone, e quem toca o saxofone e o trompete nessa música é o Randy Brecker e o Michael Brecker, dois irmãos. Ficou muito boa. Se você não ouviu ainda a introdução, mas já deve ter ouvido, nas rádios hoje toca a versão inteira com o trompete, beleza? Why Worry, Por que se preocupar, que é a quinta do lado A. Essa música fala de um cara que conforta um ente querido que está triste. Esse som tem 8 minutos e 31, como os últimos 4 minutos instrumentais. Quando Mark Knopfler falou para a BBC em 89, ele tinha dúvidas sobre essa música. A reprodução de Why Worry parece ser uma coisa muito sem sentido para mim agora. Toda aquela brincadeira com som bonito, disse ele. Cara, eu não concordo com o que Mark Knopfler falou. Cara, no final a banda fica tocando diversos sons legais e encerra a música lindamente. São 4 minutos viajantes. Eu acho que quem viajou foi o Mark Knopfler nessa entrevista. Read Across the River, que é a primeira do lado B, que abre o lado B, atravessa o rio. Tem uma bateria influenciada pelo som do reggae e alguns sons aqui das Américas. É um som legal de ouvir, viu? E tem um solo de guitarra muito bom. A segunda do lado B, o homem é mais forte demais, The Man's Too Strong, descreve o caráter de um soldado antigo ou um criminoso de guerra e seu medo de mostrar seus sentimentos como uma fraqueza. Aí a terceira do lado B é One World, é uma mistura de pop com blues. Ela é curtinha, toca bastante nas rádios por aqui, viu? E encerra a quarta do lado B, Irmão de Armas, é a música que dá título ao disco, que é Brother in Arms. Essa música foi inspirada na Guerra das Malvinas e que estava acontecendo quando Mark Knopfler escreveu a música. Nesta música, o Mark canta sobre um soldado que está morrendo no campo de batalha, cercado por seus companheiros, que permanece ao seu lado enquanto ele se afasta. Ele está indo para o outro lado. É um olhar para a loucura da guerra e a situação daqueles que lutam. A capa desse danado aqui. Bonita a capa, tem um violão aí. Esse violão foi lançado em 1930, foi descontinuado em 1941. A foto da capa é da fotógrafa Deborah Fatgold e o Mark Knopfler tocou em 2 músicas com esse violão no álbum. Why Worry e The Man's Too Strong, tocou nessas 2 músicas. Então esse danado foi lançado dia 13 de maio de 1985. Nós na época ouvimos nas rádios as versões curtas, porque no vinil as músicas do lado A principalmente eram mais curtas. Quem comprava CD ou cassete ouvia as versões inteiras. O álbum foi um dos primeiros álbuns a ser gravado digitalmente. Foi o primeiro álbum a vender 1 milhão de CDs. Os estádios lotados, não parava de vender disco. Clipes não paravam de passar na MTV, em todas as TVs. Mas aí, em 1990, o Mark Knopfler deu entrevista dizendo que aquele negócio de sucesso, já estavam dizendo que o Dire Straits era a maior banda do planeta. Ele ficou com vontade de sair da banda por causa disso. Ele não gostava disso. Aí já dá para entender por que depois desse disco a banda ficou tanto tempo sem lançar um disco. Só foi lançado em 1992. Aí já tinha perdido o bonde do sucesso. Na minha opinião, ele está errado, porque é nítido que o som desse disco é um som mais maduro, mais encorpado, melhor produzido, tanto que a banda atraiu milhares de novos fãs com
esse danado aqui, o Brother in Arms. Beleza? Compartilha, se gostou, deixa o like aí, pô. Se inscrever, não deixa o like. Semana que vem tô de volta com mais um disco pra vocês. Abraço!